Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o Teacher Daniel com vocês nesse dia bonito, domingo, 16 de agosto, e como sempre trazendo a palavra de Deus para vocês. Eu sei que na semana passada eu tinha prometido falar de João capítulo 3 e continuar falando da interação de Jesus e Nicodemos, mas hoje eu gostaria de compartilhar uma outra coisa ainda relacionado com João. É uma coisa muito importante e acredito que vai ser relevante para a gente continuar falando do Evangelho de João. Antes de mais nada, eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia então em João capítulo 1. Eu gostaria que você prestasse atenção em dois versículos, ok? Então abre a sua Bíblia em João capítulo 1. E olha lá o versículo 29. Por que será que lá no comecinho do Evangelho de João, o apóstolo João ele utiliza o testemunho de João Batista e enfatiza o fato de João Batista ter chamado Jesus de o Cordeiro de Deus? Então olha aqui João capítulo 1, versículo 29. Olha o que a palavra de Deus fala para nós. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É assim que João Batista se referiu a Jesus quando ele viu Jesus, Jesus lá no rio onde ele estava para ser batizado ali. Jesus tinha vindo para ser batizado. Agora olha novamente aqui no versículo 36. Vamos ler 35 e 36. Novamente, quando João Batista vê Jesus, olha o que acontece. João capítulo 1, versículos 35 e 36. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Por que será que a palavra de Deus chama Jesus de o Cordeiro de Deus? Por que isso é importante? Por que isso é relevante para nós? Para a gente poder entender isso, a gente tem que voltar para o Antigo Testamento. Numa passagem que muitas pessoas conhecem, principalmente as pessoas que andam na igreja por um bom tempo, desde quando eram jovens, eram crianças, essas pessoas conhecem essa história. E é importante porque a gente vai entender. Você lembra que eu disse que o capítulo 1 de João, do Evangelho de João, ele é importante porque serve como uma introdução? Então logo no início você tem os pontos importantes ali que vão aparecer pelo Evangelho de João. E importante aqui porque Cordeiro de Deus mostra a missão de Jesus. A missão, por que Jesus veio ao mundo. Então eu gostaria hoje de falar sobre por que será que a Bíblia chama Jesus de o Cordeiro de Deus. E a resposta está em Gênesis capítulo 22. Então pega lá a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia então no versículo 1. E aí nós vamos ler até o versículo... A gente vai ler até o 19. Tá? É aquela passagem quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, ok? Então, vamos ler a palavra de Deus hoje, pensando nos dois versículos que a gente leu de João capítulo 1. Agora a gente vai ler Gênesis capítulo 22 até o capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 19, tá? Então presta atenção na palavra de Deus. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe.
lugar que Deus tinha indicado para sacrificar Isaac. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. É muito interessante esse capítulo de Gênesis 22, porque você vê como a palavra de Deus ela é rica, e até mesmo como literatura, você vê os pontos ali que a palavra de Deus quer enfatizar, e é uma história magnífica, é uma história que tem muita maestria na composição. Somente a palavra de Deus para mostrar essa riqueza de detalhes assim. Mas vamos então falar por que será que Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus lá em João capítulo 1. Olha o que está acontecendo aqui nessa passagem. Você lembra que Abraão e Sara, eles não podiam ter filhos. Mas mesmo assim Deus fala para Abraão e Sara que eles seriam os primeiros de uma nação, que eles seriam a origem do povo de Deus. Mas como é que você pode dar origem a um povo se você não tem filhos? E aí Deus promete um filho para Abraão e Sara, mas não um filho que eles adotariam, não um filho que apareceria de uma outra maneira, não, pelo contrário, um filho que seria gerado por eles dois. E Isaac é esse filho, o filho da promessa, o filho que foi prometido por Deus, que ele foi gerado, e Sara deu à luz quando ela já estava bem avançada na sua idade. Então Isaac era um filho precioso. Só que nessa passagem, olha o que está acontecendo aqui. Deus coloca Abraão à prova e pede para Abraão oferecer Isaque, o seu filho, como holocausto. O que é holocausto? O holocausto é um sacrifício que você oferece para Deus por causa dos seus pecados. E esse holocausto, ele era queimado. Você matava o cordeiro, o animal ali, e depois você oferecia ele como sacrifício. Muitas vezes ele era queimado ali, e era isso que Deus estava pedindo, basicamente para Abraão sacrificar o seu filho.
olha que interessante a maneira como Deus se dirige e fala para Abraão dessa prova aqui, ó. Olha aqui, ó. Versículo 2. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. É interessante que Deus, ele não apenas fala para Abraão o seguinte, Abraão, pega o seu filho e vai lá. Não. Deus, ele vai fazendo esse crescendo aí, quando ele fala de Isaque, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Isso mostra que Deus conhece o coração de Abraão e conhece o sentimento que Abraão tinha pelo seu filho. Aquilo que Deus estava pedindo era algo que Deus tinha completa ciência do que estava acontecendo. Deus iria colocar o coração de Abraão à prova, sabendo de tudo, inclusive do grande amor que Abraão tinha pelo seu filho Isaque. Sabendo o quão precioso era Isaque para Abraão. O que a gente pode aprender com isso? A gente pode aprender que quando Deus nos coloca à prova, quando aparecem os desafios da nossa vida, Deus sabe muito bem o que acontece no nosso coração. Deus nos coloca à prova não como alguém que não está ciente ou está desmerecendo aquilo que a gente sente ou não tem nenhuma consideração pelos nossos sentimentos. Não, Deus tem, Deus sabe. Então, se Deus coloca aquele desafio na nossa vida, é porque realmente Ele sabe que a gente precisa passar por aquele desafio ou porque Ele tem um propósito muito bom, porque Ele sabe o que está no nosso coração. Lembra o que Jesus disse lá no Novo Testamento? Que Deus sabe muito mesmo antes da gente pedir? Então, é muito importante a gente saber e conhecer esse caráter de Deus. Voltando aqui para a nossa passagem de hoje. Então, e aí, olha que interessante. Esse sacrifício, essa prova que Deus coloca para Abraão, é uma prova de fé. E quando eu falo fé, eu quero falar de confiança, de confiar em Deus, ainda que você não entenda o que está acontecendo. Por quê? Olha o que acontece aqui. No versículo 2 ainda. Deus falando, oferece Isaque ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então não era algo assim que era uma prova que Deus colocava e Deus colocou tudo certinho assim. Então você já vai sabendo de tudo, todos os detalhes, e aí você vai lá e só faz o que você tem que fazer. Não. Envolveu fé, envolveu confiar em Deus. Não apenas Deus conhece aquilo que passa no nosso coração, mas Deus, naquele momento, Ele ainda queria que houvesse um relacionamento de confiança. Ele colocou Abraão à prova para que o que fosse colocado à prova ali era a confiança que Abraão tinha em Deus no momento daquela prova, daquele desafio. Então, quando a gente passa por um desafio, uma prova na nossa vida, o que está em jogo, acima de tudo, é a nossa confiança em Deus. É o quanto a gente confia no amor de Deus, no caráter de Deus. Não é apenas você ter fé de que tudo vai se resolver, mas é confiar em Deus. Olha, você vai fazer isso grande, eu sei que vai te custar muito, mas você ainda vai andar comigo. Esse lugar eu vou te mostrar. Então, era confiança. E essa prova não foi algo pouquinho não, foi um negócio muito grande. Olha aqui no versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Sabe quando você não consegue dormir, você vira na cama de preocupação para lá, para cá. E aí eu acredito que isso que estava acontecendo com Abraão. Porque quem é que consegue dormir sabendo que Deus quer que você sacrifique o seu único filho? Ninguém. Sabendo que aquilo vai ser a última noite que seu filho vai dormir em casa. Quem é que pode dormir numa situação dessa? Então eu acredito que Abraão passou a noite horrível, de ansiedade, de tristeza, de questionamento, mas mesmo assim ele se levanta para continuar obedecendo a Deus, no centro da vontade de Deus. Por quê?
confiança. Confiança que ele mostra, olha aqui, não apenas quando ele partiu para ir para essa viagem, né? Mas olha aqui no versículo 5, quando eles chegam no lugar que Deus havia mostrado, olha as palavras que Abraão fala. Então disse a seus servos, Abraão, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então, de alguma maneira, Abraão cria no coração dele de que Deus realizaria algo e que ele voltaria. Que ele voltaria. Gente, é uma coisa tão interessante. Presta atenção nessa passagem, quantas vezes a palavra junto ou juntos aparece. Parece que a palavra de Deus aqui quer enfatizar que esse detalhe dessa história aqui. E aí eu vou falar um pouquinho mais disso no final. Mas Abraão, então, ele foi movido por uma confiança extrema em Deus, sabendo de que alguma coisa Deus faria ali. Mas nem por isso ele desviou a conduta dele da vontade de Deus. Tanto é que olha o que acontece aqui. No versículo 7. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o holocausto? Olha o que Abraão fala no versículo 8. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Não é uma coisa assim que chama a atenção essa fé de Abraão? Abraão estava ali obedecendo, era uma coisa assim muito difícil, uma coisa que custava para ele a vida dele. Quem é o pai ou a mãe que não daria a vida pelo seu filho? E para ele ali era a vida dele, que o coração dele estava sendo rasgado, o coração dele estava sendo despedaçado por dentro. E escutando seu filho falando, pai, a gente está aqui, mas cadê o cordeiro para ser sacrificado? E aí você tem que responder para o seu filho, Deus proverá. E esse Deus proverá, da maneira que eu vejo aqui nesse texto, não é aquele, se Deus quiser, sabe quando a gente fala uma coisa assim, quando a gente está numa situação, e aí a gente fala assim, se Deus quiser, tudo vai dar certo, assim, mas não tendo ideia do que vai acontecer, é só um anseio, um desejo que a gente tem, uma esperança, mas não é algo definido, algo concreto. Aqui, pelo que eu leio, Abraão cria. Em Hebreus fala que Abraão teve fé, mas aqui pela conduta dele, pelas palavras dele, eu vejo que Abraão tinha uma extrema confiança. E até o último momento Abraão tinha essa confiança, tanto é que ele falava, Deus proverá esse cordeiro, da maneira que Deus sabe. Então o que Abraão está falando aqui não é que nem uma coisa jogada ao ar, não. É uma certeza, é uma convicção. Certeza. Certeza de uma verdade que ele está esperando, convicção de um fato baseado no caráter de Deus. Então ele tem uma confiança extrema, fé verdadeira. E aí a gente chega então naquele momento onde Abraão, ele constrói um altar, e em cima desse altar ele amarra seu filho Isaac, e aí ele está ali para sacrificar o seu filho. E no momento, parece filme, no momento que Abraão está ali para imolar o seu filho, o anjo do Senhor bradou do céu e falou, para, Abraão, para, não estendas a mão, não faça nada, para. Parece aquele, sabe quando você assiste um filme e aí tem que desarmar a bomba e tem um reloginho lá, 10, 9, aí foi naqueles últimos segundos ali que o anjo do Senhor chegou e falou para Abraão, para tudo. Quem é o anjo do Senhor? Você lembra lá no Evangelho de João, lá no capítulo 1, tem dois versículos muito importantes que falam duas coisas que a gente precisa entender. Primeiro, fala que ninguém jamais viu a Deus.
Isso é muito interessante. Que ninguém jamais viu a Deus, mas que o Filho unigênito que está no seio do Pai o revelou para nós. E também tem um outro versículo que fala assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. De quem João está falando nesses dois versículos? Está falando sobre Jesus. Ninguém viu a Deus, ninguém viu Deus Pai, mas o Deus Filho, Jesus Cristo, foi quem revelou a divindade, o Deus, para nós. Por quê? Porque é a Santíssima Trindade. Eu já expliquei num vídeo passado, algo que a gente não consegue entender, mas que a gente tem que afirmar, porque a palavra de Deus afirma isso. Então, ninguém jamais viu Deus Pai, somente Deus Filho. E é Deus Filho quem nos revelou toda a glória, não apenas do Pai, mas de toda a Trindade, incluindo Deus Espírito Santo. Ok? Agora, quem é esse anjo do Senhor? Bom, olha, se foi o Deus Filho, que é o único que apareceu, se ele veio, mas ele veio, a palavra de Deus lá em João fala que ele veio a esse mundo. Então olha aqui, olha como é que a palavra de Deus se refere a esse anjo do Senhor. Será que foi um anjo qualquer? Abraão, Abraão. Abraão respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse o anjo do Senhor, eu estou no versículo 12 agora: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Não me negaste. Então o anjo do Senhor está se colocando aqui como se ele fosse o próprio Deus. Então quem é o anjo do Senhor? O anjo do Senhor aqui é Jesus Cristo. Antes da encarnação, antes de vir ao mundo. Porque ele sempre existiu. Lembra o que João fala? Ele sempre existiu. Todas as coisas foram criadas por ele. Nada do que foi feito se fez sem o intermédio dele. Então, o anjo do Senhor aqui é Jesus. E olha aqui. Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Por que Jesus foi chamado, ele é chamado de o Cordeiro de Deus? Porque Jesus, ele é o sacrifício definitivo que Deus mandou ao mundo para morrer no nosso lugar. Da mesma maneira que Isaac deveria ser sacrificado, todos nós devemos morrer pelos nossos pecados. Porque todos nós somos pecadores, nascemos pecadores. E não tem jeito da gente resolver essa situação. Nós somos pecadores. Presta atenção num detalhe. Ninguém ensina as pessoas a mentirem. Ninguém ensina as pessoas a serem más. Ninguém ensina ninguém a roubar. Ninguém ensina ninguém a maltratar o outro. Ninguém ensina ninguém a ser violento. Isso parece que vem de dentro de nós. Por quê? Por causa da natureza pecaminosa. E por causa dessa natureza pecaminosa, por causa dos nossos pecados, não apenas Isaac, todos nós merecemos a morte. Isso é o que a palavra de Deus fala. Porém, Jesus Cristo, ele trocou de lugar com a gente na cruz, da mesma maneira que Deus providenciou um carneiro no lugar para ser oferecido no lugar de Isaac. Da mesma maneira, Deus providenciou um sacrifício perfeito, não apenas por mim, não apenas por você, mas por todos aqueles que creem no nome de Jesus e deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus é o Cordeiro de Deus porque ele trocou de lugar conosco na cruz. Porque nós deveríamos estar lá na cruz, mas não. Por causa do seu infinito amor, do seu grande amor por nós, Jesus veio ao mundo para morrer como um cordeiro na cruz, como um holocausto, um sacrifício pelos nossos pecados.
É por isso então que João Batista, lá em João capítulo 1, ele fala no versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque essa é a missão de Jesus Cristo. Então hoje, o que a gente pode aprender com essa palavra que a gente leu? É o seguinte, uma coisa importante é fé. Fé. Lembra que João fala de que foi pela fé que as pessoas receberam o poder de serem feitos filhos de Deus? Então, fé não é apenas uma coisa que você deseja para o futuro, mas fé é algo real, algo para o agora, algo que é muito mais tangível do que a gente pensa. E transforma o nosso falar, o nosso agir, a nossa conduta, as nossas ações, transforma a maneira da gente pensar. Viu Abraão aqui? Como a fé, a confiança que ele tinha em Deus fez com que ele entrasse numa jornada que para muitos era absurda, mas que até o último momento ele confiou em Deus. E ele confiou tanto em Deus que, olha, ele começou essa história junto com seu filho, e Deus pediu para que seu filho fosse sacrificado. Era um pedido absurdo, mas mesmo assim ele permanece no centro da vontade de Deus. Mas por causa dessa fé, dessa confiança, ele volta, olha no versículo 19, ele volta juntos. Juntos. Por quê? Porque Deus é bom. Então a primeira coisa que você tem que entender e ter fé é nesse Deus bom. Você deve conhecer a Deus. Você, da mesma maneira que Abraão conhecia a Deus e pôde confiar nesse Deus por causa do caráter de Deus, todos nós devemos depositar a nossa fé em Deus. Mas a gente precisa conhecer Deus. A gente precisa conhecer Jesus Cristo. É por isso então que a gente todo domingo se reúne para conhecer a Jesus Cristo. Tem gente que fala assim, mas eu quero uma palavra para a minha vida. Eu quero saber o que Deus tem para mim. Pô, você quer o que Deus tem para oferecer, mas não quer Deus? Como é que pode isso? Você quer a casa de Deus, você quer o dinheiro de Deus, você quer o emprego de Deus, você quer a carreira de Deus, você quer as bênçãos de Deus, mas você nem quer saber do abençoador? É a mesma coisa, né? Aquele filho que só está interessado na herança, mas não quer saber de ter um relacionamento com os pais. Por isso, hoje, eu gostaria que você focasse, todos nós focássemos em conhecer a Deus, a esse mesmo Deus que Abraão confiava. Ele pôde depositar 100% da sua confiança. Ele sabia que Deus não iria deixar ele na mão. Confiança, fé. E é essa mesma confiança, então, que todos nós devemos depositar em Deus. A outra coisa é descansar. Apesar das provas e das aflições, Abraão pôde descansar por causa do caráter de Deus, dessa confiança. Ele não conseguia dormir, estava preocupado, mas mesmo assim, ele sempre agiu de acordo com a fé que ele tinha em Deus, porque ele descansava em Deus. Por isso, hoje também, esse é um desafio para nós. Apesar de toda a loucura que está acontecendo, por causa da pandemia, da economia, da falta de emprego, dos desafios que a gente tem, sejam na família, na saúde, emocionais, espirituais, nós podemos ainda descansar em Deus. Ainda que caminhar, viver, andar pela fé seja custoso, ainda que a prova, a tribulação seja algo que nos faz sangrar por dentro, a gente ainda assim pode permanecer no centro da vontade de Deus e descansar nele. Porque Deus, a gente pode confiar. Mas uma coisa importante que a gente tem que entender é o seguinte: nós devemos conhecer a Jesus Cristo. Nós devemos crer que Ele morreu pelos nossos pecados, porque Ele é o Cordeiro de Deus. Você crê no Jesus Cristo que é abençoador? Você crê no Jesus Cristo que é Salvador? Mas uma coisa eu gostaria de falar hoje para você. Você crê que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus? Que Deus proveu para morrer no seu lugar por causa dos seus pecados? Esse é o começo do nosso relacionamento com Jesus Cristo. Esse é o primeiro passo que a gente dá para conhecer a Deus. E não um dos passos, não. É o primeiro passo.
Se você não conhece Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para morrer por você, pelos seus pecados, então todas as outras coisas, elas parecem desfocadas, elas parecem que não aparecem direito e a gente não consegue enxergar bem, porque faltou esse principal que João enfatiza no começo do evangelho dele e que hoje a gente aprendeu por quê. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para morrer por mim e por você, pelos meus e pelos seus pecados. Que então você possa conhecer a esse Deus e experimentar da segurança que Ele traz e dessa confiança que você pode depositar nele, porque Ele jamais nos decepciona. Que você tenha uma semana abençoada. Não se esqueçam das nossas aulas. Continuem perseverando, porque Deus é bom e Ele está conosco. Ele está perto de todos aqueles que o invocam em espírito e em verdade. Fica aqui o meu abraço para você. Um abraço apertado no seu coração. Muita saudade de todos, mas nós nos vemos em breve. Tenha uma ótima semana. Tchau, tchau. E Deus abençoe vocês.